Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar esses nossos estudos sobre os design patterns. Na nossa última aula, a gente apresentou o primeiro pattern, que é o adaptador, o padrão adapter, bem simples, bem tranquilo da gente entender, mas ao mesmo tempo muito poderoso nas nossas construções. Hoje a gente vai seguir pela mesma filosofia. Eu vou trazer também um padrão muito simplesinho da gente entender ele e ao mesmo tempo muito poderoso nas nossas construções. Eu já estou aqui, olha, com o VS Code aberto, mas vamos entender primeiro o problema que esse cara resolve. Vamos entender qual que é o objetivo dele. É o padrão da fachada, ou façade, né? Com perdão da pronúncia aqui. Mas eu gosto muito desse padrão. O padrão da fachada, né? Vamos entender o propósito dele. Então, olha só. A fachada é um padrão de projeto estrutural que fornece uma interface simplificada para uma biblioteca, um framework ou qualquer conjunto complexo de classes. Vamos entender um pouco mais o que significa essa complexidade, né, de uma maneira geral. Então, olha só, eu quero trazer aqui um desenho também, né, do padrão da fachada, e ele é um padrão bem tranquilinho da gente entender. Sempre que a gente tiver uma complexidade e a gente quiser tratar, né, dessa complexidade com uma maior facilidade, é muito recomendável a gente fazer uma fachada na frente dela, para que desse modo algum tipo de usuário, alguém que queira, né, acessar os elementos dessa complexidade, consiga acessar de uma maneira facilitada. Então vamos supor, por exemplo, que você está trabalhando com uma lib muito complexa. Vamos supor, por exemplo, que você está mexendo ali com integrações a sistemas legados. Vamos supor que você está mexendo principalmente com algum código que tem uma certa complexidade ali. Você geralmente deixa um elemento na frente para que assim você tenha uma interface simplificada. Vamos continuar aqui, olha, porque um exemplo muito clássico do padrão da fachada é realmente se você tem uma lib externa, você baixou uma lib com pip, por exemplo, e ela tem as suas complexidades. Esse aqui é o caso mais clássico. Vamos ilustrar agora com código e entender onde é que isso aqui se aplica. Vamos lá. Eu estou aqui, olha, com um código em que eu estou utilizando o NumPy. O NumPy é uma biblioteca externa do Python, né, que é muito utilizada para a gente mexer com objetos matemáticos, para fazer cálculos. É uma lib muito boa. Só que, dá uma olhada, quando eu peço somente, né, elementos, por exemplo, de média, cara, aqui o NumPy ele começa a se complicar, porque aqui eu tenho uma utilização com axis. Só que eu posso utilizar também sem axis. E outra coisa, se eu for mexer aqui nessa lib e olhar, por exemplo, esse método min aqui, olha, ele tem, cara, um bando de coisas. Vamos ver aqui essa biblioteca. Eu posso colocar o valor, eu posso colocar axis, eu posso colocar dtype, eu consigo colocar alt. São vários parâmetros que a gente tem aqui que eu posso utilizar. Então imagina, por exemplo, que a gente está utilizando aqui, deixa eu só mexer aqui, vamos supor que a gente está utilizando o NumPy, mas cada dev está usando ele de uma maneira diferente. Então vamos supor que em uma parte de código você vê ele utilizando esse axis, em outra parte de código você vê outro dev não colocando esse axis, então outra parte de código ainda você vê um cara colocando um dtype, né? Um dtype aqui. Então a gente tem vários modos em que a gente consegue utilizar o NumPy, né? Só sendo esse método básico aqui. Imagina se você for mexer em todas as partes do código em que o NumPy está sendo colocado de maneiras diferentes, não tem padrão. Como que a gente vai trabalhar com isso daqui? A gente vai fazer, né, agora a utilização desse padrão da fachada. Vamos simplificar tudo. Em vez de todo mundo ficar utilizando NumPy de um jeito esquisito, vamos simplificar isso. Então, eu vou chegar aqui, olha, e eu vou criar a minha fachada. Nota que
aqui, olha, eu tenho a importação do NumPy e eu tenho aqui a minha classe de fachada. E nesse caso, olha só, eu tenho um método que é criar array, né? Eu tenho um método aqui, olha, que eu estou calculando, né, a média. E aqui é muito interessante porque eu estou só utilizando esse array aqui, o valor em si. Eu não estou utilizando axis, né, aquele axis lá. E aqui, né, eu estou fazendo os outros elementos de desvio padrão, de soma. Ah, Rafa, mas por que você está fazendo isso, né? Essa classe que você está me mostrando, ela é muito básica, não tem nada demais aqui. Em primeiro lugar, a gente vai deixar um único lugar para caso alguém queira importar e utilizar no NumPy. Não vai utilizar no código inteiro, vai pegar dessa nossa classe de fachada aqui, olha, que já está colocada no projeto. Então a gente tem um único ponto de importação e exportação. Tanto que, por exemplo, se o NumPy ele parar de existir, por exemplo, vamos supor que essa lib aqui ela foi depreciada e tudo mais, eu utilizo uma outra lib, né, para fazer esses cálculos, e só o fato de eu colocar essa outra lib aqui, olha, para fazer esses processos todos, o meu código inteiro ele já está tratado de uma maneira simples. Então eu não preciso ver todos os pontos em que eu estou utilizando o NumPy. É só eu mudar aqui na minha classe de fachada a biblioteca que eu estou utilizando, que o meu código inteiro ele se adapta, né, exatamente a esse processo. Então, por si só, isso daqui já é uma utilização muito boa do padrão da fachada. Mas vamos entender um pouco melhor sobre isso daqui. Vamos supor que o NumPy ele não foi depreciado, né, ele ainda continua existindo. Deixa eu voltar todo mundo aqui, né, o NumPy está firme, forte aqui existindo. Mas vamos supor que a gente queira sair da nossa padronização. Aqui eu estou usando a média, mas é uma média que ela não está usando axis, por exemplo, que não está usando dtype, que não está usando aquelas outras propriedades que a gente tem aqui. Se eu quiser sair desse padrão, eu vou ter que chegar aqui, né, e criar um método média with axis. Né, eu chego e implemento algo novo na minha fachada, em que eu vou colocar aqui o meu array, vou colocar aqui o meu axis, certo? E aqui eu vou fazer um return de numpy.min, colocando aqui o meu array e colocando, por exemplo, o meu axis, né, igual a esse cara aqui. Então nota que dessa forma eu ainda estou utilizando o meu padrão. Eu estou definindo que se alguém quiser utilizar, né, a média com o axis, vai utilizar dessa forma aqui. E agora a gente tem, né, uma padronização muito boa do nosso projeto. Bom, isso daqui é exatamente, né, o caso da gente colocar uma fachada para se utilizar libs externas. É um caso muito bom. Se eu quiser trocar, por exemplo, a minha lib externa para uma outra lib externa, é só eu trocar, né, a minha fachada, que o usuário, né, o código inteiro não vai nem sentir que você está utilizando uma outra lib externa. E assim a gente conversa, né, a gente fala e apresenta um exemplo muito bom do nosso padrão da fachada. E aí, o que você achou? Você gostou desse padrão? É um dos padrões que eu particularmente mais gosto, por ser muito simples, muito direto e fácil de qualquer um entender. Bom, eu fico por aqui e até mais.